Em primeiro lugar, como nós podemos preservar a nossa saúde mental nessa sociedade altamente estressante? Precisamos estar alertados para algumas estatísticas. Por exemplo, 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Depressão, síndrome do pânico, TOC ou transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, vigorexia. Vigorexia são aquelas pessoas que malham nas academias sem nenhum controle e tomam anabolizantes para ter uma musculatura avantajada, para compensar a baixa autoestima e a fragmentação da sua autoimagem. Além disso, doenças psicossomáticas, dependência de drogas e inclusive psicoses. Bom, a sociedade moderna está adoecendo rápida e coletivamente. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa como na atualidade. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração tão triste. Em conferências que eu tenho dado, desde a Romênia, Europa, Estados Unidos, América Latina, a situação é a mesma. Os seres humanos modernos, eles conhecem o mundo de fora, exploram através da educação, do pequeno átomo que de fato nunca verão e o imenso espaço que nunca pisarão, mas não exploram, não conhecem o mais complexo de todos os planetas, o planeta chamado mente humana. Quais são os comportamentos que esgotam o cérebro? Número 1, ruminar perdas, mágoas e frustrações. Se você rumina perdas, mágoas e frustrações, você é refém do seu passado. Quando alguém te convida para você visitar a sua casa, você não teria coragem de entrar na cozinha e colocar a sua cabeça na lata de lixo. Você veria os móveis, os quadros de pintura e, se houver jardins, contemplaria as flores. Mas, infelizmente, se considerarmos a mente humana como uma grande casa, a tendência do Homo sapiens, do ser humano, é entrar nos arquivos, nas áreas da sua personalidade que contém aquilo que mais o machucou, mais o feriu. Traições, decepções, perdas e assim por diante. O eu acaba não se tornando autor da própria história. Entramos numa zona traumática ou killer e o volume de tensão dessa janela killer ou zona traumática é tão grande que bloqueia milhares de outros arquivos e vivemos a síndrome do circuito fechado da memória. Quando essa síndrome se instala, o ser humano deixa de ser livre, ainda que esteja debaixo dos holofotes da mídia, ainda que seja aplaudido, ainda que viva em sociedades democráticas. Quando nós somos escravos das janelas traumáticas, quando somos reféns do passado, nós nos tornamos escravos vivendo em sociedades livres. Portanto, queridos amigos, cuidado. Quem rumina o seu passado continuamente retroalimenta aquilo que ele tem de pior. Outro comportamento de antigestão da emoção é ter a necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas é quase que inacreditável. Nós temos a tendência de elevar o tom de voz, criticar excessivamente, passar sermões. Os nossos filhos, quando nós abrimos a boca, sabe tudo que vem pela frente. Casais, o marido abre a boca, a esposa sabe tudo que vem pela frente, porque ele não consegue libertar seu imaginário, encantar, dizer palavras nunca ditas. Ele e ela somos encarcerados pelo presídio da rotina. Nós não conseguimos libertar o nosso imaginário e desenvolver criatividade. Portanto, saibam que ruminar perdas, mágoas e frustrações, bem como ter a necessidade neurótica de mudar os outros, esgota o nosso cérebro, esgota o cérebro das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Bom, dá para vocês entenderem que esses comportamentos fazem parte da rotina do Homo sapiens. E eles têm levado à antigestão da emoção. Nós devemos ser autores da nossa própria história. O nosso eu deveria ser o protagonista, o diretor do script. O nosso eu deveria ser
aquele que escreve os principais capítulos de nossas vidas, nos momentos mais tristes da nossa existência. Mas ele não é desenvolvido na educação mundial para pilotar a aeronave mental. Vocês se lembram daquele caso dramático no começo de 2015, quando um copiloto atirou a aeronave nos Alpes franceses? Ele não apenas era depressivo, mas também um psicopata. Ele levou à morte de mais de 100 pessoas, tentando tirar a sua vida. Não se importou em tirar a vida daquelas pessoas inocentes. Aquilo que ocorreu naquela aeronave, se você considerar uma metáfora da vida, ocorre com frequência ao longo do nosso dia, ao longo da nossa história existencial. Você tem um eu, que é o seu piloto, mas muitas vezes esse piloto não consegue entrar na cabine de comando da mente humana e controlar pensamentos e gerenciar emoções. Nos tornamos vítimas, mesmo quando somos cultos, porque não sabemos de técnicas importantes para que possamos administrar a nossa mente e sermos autores da nossa própria história. Veja bem, existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou na sua mente se não aprendeu a usar a arte da dúvida. Duvidar de tudo aquilo que nos controla, duvidar do sentimento de culpa, duvidar também de ideias perturbadoras, duvidar das nossas crenças limitantes. Se nós não aprendermos no silêncio da nossa mente a duvidar de todo o lixo psíquico, ele é registrado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, e se converterá em janelas traumáticas que nos sequestrará no único lugar que jamais deveríamos ser prisioneiros. Mas, infelizmente, não sabemos usar a arte da dúvida. Somos espectadores passivos e, num certo sentido, relapsos em não reciclar o lixo mental. Bom, não apenas a arte da dúvida, mas a arte da crítica. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Todos os dias você tem de criticar pensamentos perturbadores, emoções angustiantes, reações fóbicas. Se você não o fizer no silêncio mental, o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivar as experiências, arquivar esses pensamentos, formar novas janelas traumáticas. Assim, os núcleos conflitantes no córtex cerebral vão se expandindo. E mais uma vez lhes digo, nos tornamos prisioneiros vivendo em sociedades livres. E a terceira parte dessa técnica, chamada DCD, é a arte da determinação estratégica. Nós não podemos ser mendigos dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser pedintes. Nós temos que determinar aonde nós queremos chegar, determinar gerir a nossa emoção, determinar gerenciar os nossos pensamentos e a nossa ansiedade. Determinar não ser vítima do nosso passado e nem da necessidade neurótica de mudar os outros. Mas é quase que inacreditável. Nós temos uma educação cartesiana no mundo todo. Mesmo as escolas que estão no topo do ranking das melhores universidades, como Harvard, Cambridge, Oxford, ensinam os alunos a conhecer o mundo de fora, mas não ensinam os alunos a terem habilidades para que o seu eu possa dirigir o seu próprio script. Não os ensinam a impugnar, discordar, confrontar de tudo aquilo que o controla, o asfixia, o apequena. Não os ensina a entender que há um fenômeno que está registrando e biografando todos os dias a nossa personalidade. Portanto, queridos amigos, a técnica do DCD é vital para que possamos dirigir minimamente o nosso próprio script. Outro comportamento importante e que devemos aplicar a técnica do DCD. Cobrar demais de nós e cobrar demais dos outros. Você cobra demais das pessoas que estão ao seu redor. Você é altamente exigente. E com você? É implacável. Quando você erra, falha. Quando você tropeça, você dá risada dos seus erros e grita dentro de si, os melhores dias estão por vir? Infelizmente, aonde eu dou conferência, da Romênia, passando pela Europa, Estados Unidos, América Latina, é a mesma coisa. O ser humano, ele frequentemente tende a ser excelente para a sua empresa ou instituição, enfim, excelente para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo.
algoz de si mesmo, aumentando os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado, por cobrar demais de si. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor com a sua saúde emocional. Bom, eu falei, portanto, de 3 comportamentos que esgotam o cérebro e que nós devemos aplicar a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica. Vamos voltar. Primeiro eu disse que nós devemos aprender a não ser escravo do passado, não ser refém do passado. Depois eu disse que nós não deveríamos jamais ter a necessidade neurótica de mudar os outros. Quando elevamos o tom de voz, criticamos excessivamente, comparamos, pressionamos ou passamos sermões, nós estimulamos o fenômeno RAM a registrar janelas killer nas pessoas com as quais nos relacionamos. Nós pioramos os nossos filhos. Começamos o relacionamento no céu do afeto, com a nossa parceira ou nosso parceiro. Mas terminamos esse relacionamento no inferno dos atritos, porque somos construtores de janelas traumáticas sem o saber. E o terceiro fenômeno, que esgota o cérebro e a antigestão da emoção, é o fenômeno onde nós temos a tendência de atuar como cobradores, como algoz de nós mesmos e dos outros. Eu cito esse fenômeno, essa tese, como uma tese onde nós atuamos como agiotas da emoção. O agiota financeiro é aquele que empresta e cobra juros caros. O agiota da emoção é aquele pai que se doa, é aquele casal que se doa um para o outro, mas ao invés de abraçar, relaxar diante dos erros, investir nos sonhos, ter um amor inteligente, eles se tornam altamente críticos. Tem a necessidade neurótica de apontar falhas, a necessidade neurótica de controlar quem ama. E o amor só pode ser desenvolvido na terra da liberdade. Quem controla demais o seu parceiro, quem tem ciúmes excessivo, vive essa tese. A tese de asfixiar o romance, porque com as melhores das intenções, cria um clima onde janelas killer são formadas, esgotando o cérebro e traumatizando a relação. A versão mais moderna dos ciúmes, de acordo com gestão da emoção, é saudade de mim. Toda pessoa que controla demais os outros é porque não tem domínio de si mesmo. Toda pessoa que tem ciúmes excessivo de alguém ou até de algo é porque não tem autoconfiança, é porque tem saudade de si. Cobra o reconhecimento do outro, um reconhecimento que não dá para si mesmo. Portanto, gestão da emoção abre o leque da nossa mente para que possamos ser minimamente autores da nossa própria história.